Olá, eu sou Flávia Xavier, médica hematologista, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o Fevereiro Laranja, que é o mês de diagnóstico e combate às leucemias. As leucemias são cânceres de medula óssea, que ao contrário do câncer de mama e do câncer de próstata, não são preveníveis, e daí o diagnóstico precoce é bastante importante. Para a gente entender a diferença entre as leucemias agudas e crônicas, é importante a gente entender o que é medula óssea. A nossa medula óssea, que está localizada na figura, nessa parte vermelha mostrada aí para vocês, é rica numa célula chamada de célula-tronco, ou célula-mãe. Essa célula é capaz de produzir as demais células do sangue, como os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Nossos glóbulos vermelhos ou hemácias são responsáveis pelo transporte de oxigênio e nos dão energia. Os glóbulos brancos combatem as infecções e as plaquetas ajudam na hemostasia, no controle do sangramento. Quando a nossa célula-tronco sofre uma mutação na sua fase imatura, ela vira um blasto, e esses blastos têm um crescimento rápido, ocupando, então, o local das células normais da medula óssea, a gente vai ter um quadro de leucemia aguda. Esse quadro vai ser caracterizado, então, pela insuficiência das demais células. A gente passa a não ter glóbulos vermelhos e ter anemia, cansaço. A gente pode ter infecção por não ter glóbulos brancos e a gente pode ter sangramento por não ter plaquetas adequadas, sangramento de pele e sangramento de mucosa. É um câncer de medula óssea, leucemia aguda de instalação rápida e rico, então, em células imaturas. Por outro lado, as leucemias crônicas são caracterizadas por mutações já na fase das células maduras. Por exemplo, levam ao acúmulo de granulócitos, como no caso das leucemias mieloides crônicas, em que a gente tem uma mutação bem específica, que é o gene do BCR-ABL, ou como no caso do acúmulo de linfócitos, a gente vai ter as leucemias linfocíticas crônicas. Então, essas leucemias crônicas, elas têm um início lento e insidioso, também são cânceres de medula óssea, mas que a clínica delas vai ser o acúmulo dessas células tanto no sangue quanto em alguns órgãos, por exemplo, levando ao aumento do baço ou aumento das ínguas, que a gente chama de linfonodomegalias. Bom, de forma resumida, as leucemias agudas, elas têm um início rápido, podem ter leucócitos altos, baixos ou normais, se caracterizam então pela falta então dessas células normais da medula óssea, que é anemia, infecção e sangramento. Geralmente é frequente em todas as idades, crianças e adultos, e a sobrevida é muito curta se não tratada rapidamente. Se dividem em LLA e LMA, que são as linfóides e as mieloides agudas. Já as crônicas têm um início insidioso, os leucócitos geralmente estão altos, as células que acumulam geralmente são células maduras. A gente costuma ter, então, esse aumento de órgãos ou de linfonodos. A maioria dos casos se dá em adultos e a sobrevida é longa. Muitos pacientes de linfocítica, às vezes, não precisam tratar se não tiverem clínica. E os de mieloide crônica têm um prognóstico muito bom, linfocítica crônica, prognóstico também, em geral, bom com o tratamento. Queria agradecer a atenção e chamar mais uma vez a atenção para a importância dessas alterações no hemograma que podem facilitar o diagnóstico precoce das leucemias. Obrigada, boa noite.